Itabaiana 2, Náutico 1. Aí as informações do jogo, né? O Náutico nesse momento, 18º lugar, com nenhum ponto, né? Primeira rodada. O Itabaiana é o terceiro. E aí, Atos, a gente falou, né? Já fez uma análise aí sobre falou no Timbucast, né? Muita gente acompanhou o Timbucast e vai acompanhar a gente aqui. Já estão falando que é o round 2 do Timbucast. Mas aí eu queria pegar de tentar pegar a análise do jogo, mas por um viés um pouco diferente, que é sobre o período que o Náutico teve, né? De treinamento, principalmente o Marquinhos Santos. O Náutico foi eliminado do Pernambucano nas quartas de final para o Retrô. Tem o jogo da Copa do Brasil, 10 dias depois, classifica e desde então o Náutico não joga, se preparou até hoje, fez 2 jogos treinos contra o Sub-20 do próprio Náutico e contra o Central, uma goleada e um empate. O Marquinhos treinou a equipe com 2 formações, 5-3-2, 5-2-3, né? Na verdade, que foi hoje, no jogo contra o Sub-20, fez o 4-3-3 contra o Central, a gente não viu nada, mas viu hoje. E aí eu te pergunto, o que é que deu para tirar de proveito? A gente sabe que o jogo foi ruim, mas tem alguma coisa que dá para tirar de proveito dessa partida de hoje? Tem alguma coisa que o Náutico pode dizer, pô, esse aqui pode ser um caminho, ou um jogador, ou alguma coisa na formação, ou alguma coisa de substituição do treinador que dá para tirar de positivo, porque tem pouco do que se adicionar de positivo desse jogo, né? Boa noite, Clauber. Boa noite também para a turma que está assistindo a gente aqui. Tem umas figurinhas carimbadas aqui no chat, né? Tô vendo aqui, ó, Lucas Medeiros, Paulo Paiva, Eduardo Lira, nosso grande Tarcísio. Chegando mais gente aqui também. A gente fez o Timbucast há um tempinho, né? Há 1 hora atrás. Mas aqui a gente vai conseguir tratar até de outras situações, ou das mesmas situações, mas com um pouco mais de profundidade, mais tempo para falar. Eu acho que é um espaço interessante. Primeiro, antes de responder, Cláudio, falar que meu avô sempre dizia que todo mundo tem um preço, né? Então, eu vou querer saber qual é o preço de Alan para ele tirar Marquinhos Santos aí da tela, porque eu tô achando que isso foi pessoal. Ele me botou para me irritar. Tem que chegar aqui, primeiro slide já tem o nosso querido Marquinhos Santos aí na tela. Vai ser difícil aguentar esse camarada aí. Ainda mais depois da coletiva, que ele explicou a derrota do Náutico, porque o Náutico sempre perde em estreia de campeonato nacional. Assim, isso foi a gota d'água. Mas vamos lá. Cláudio, já vou primeiro responder a você e depois trabalhar essa resposta. Primeiro dizer que não, tá? Não dá para aproveitar absolutamente nada. E é muito por isso que o dia hoje foi um dia tão irritante assim do desempenho do Náutico e do trabalho de Marquinhos Santos. O Náutico ele acabou vencendo o primeiro tempo, né? Foi para o intervalo vencendo o jogo e eu estava assim transtornado com a forma que o Náutico jogou o primeiro tempo. Cheguei a fazer algumas postagens no Twitter, todos em tom de crítica, e até dizendo, olha, esse primeiro tempo que o Náutico fez, ele não é sustentável. Futebol tem dessas coisas. Ele o futebol permitiu que o Náutico saísse do primeiro tempo vencendo, mas não fez nenhum sentido o Náutico vencer esse primeiro tempo. Pelo desempenho, que é até difícil dizer que o desempenho foi ruim, porque é mais do que isso, é mais profundo, sabe? É como se não fizesse sentido o que o Náutico fez no primeiro tempo. Tá? E para falar sobre esse primeiro tempo do Náutico, eu vou pegar teu gancho que tu pediu, Cláudio, falar sobre essa pequena intertemporada, pequena não, na verdade grande, né? Intertemporada que o Náutico teve, e Marquinhos Santos teve, né? E acho que chegou a 30 dias sem jogos, né? Por aí, mais ou menos, 25 dias. E durante essa intertemporada, a gente tinha informações de que ele estava trabalhando com 3 zagueiros. E eu já estava achando isso assim um pouco estranho, sabe? Porque o Náutico está jogando na Série C. O Náutico tem que ser propositivo, tá? Até em jogos fora de casa, eu acho também tem que ser. Mas dentro de casa, não é assim.
Mais do que tem que ser dentro de casa, você é obrigado a ser, na verdade. Porque você não joga sem torcida, tá? Você joga com a torcida. E a torcida do Náutico não vai permitir que o Náutico em casa, jogando contra pares que ou vai ser do seu nível ou abaixo de você, que você fique jogando atrás, de forma reativa. Isso não tem como acontecer, isso é impossível. Então, na prática, o Náutico vai se colocar para cima. Então, é bom que você esteja preparado para poder jogar indo para cima do adversário. E não que você esteja adaptado a um outro tipo de jogo que, na realidade, vai acabar não acontecendo. E me estranhava ele jogar com... ele treinar, né, passar esse período de intertemporada treinando com 3 zagueiros, me assustava, porque ele jogou assim contra o Sport, fez sentido, contra o Vitória, no jogo da Copa do Brasil, fez sentido, mas isso não iria fazer sentido em boa parte dos jogos da Série C. Eu cheguei a pensar ainda que, assim, pode até ter sido isso, tá? O pensamento dele. De que ele ia continuar dando esse segmento de trabalho, reforçando esse trabalho com 3 zagueiros, com um sistema mais defensivo, porque ele teria um jogo fora de casa, que foi o jogo de hoje, e em algum momento ele ia ter o jogo da Copa do Brasil, né? Que acabou até sendo o primeiro jogo fora de casa. Mas vai ter jogos também nos aflitos, tá? Pela Série C. Então, não tem como ele jogar dessa forma, principalmente nos jogos em casa. Já não deveria ter jogado dessa forma hoje, mas nos jogos em casa é impossível ele jogar dessa forma. Só que eu fiquei mais assustado, Cláudio, com o jogo de hoje, porque não foi apenas 3 zagueiros. Porque quando a gente fala 3 zagueiros, a gente não pode também demonizar uma formação. O torcedor do Náutico que viu a partida de hoje deve estar com uma impressão muito ruim da formação com 3 zagueiros. Eu não ficaria. Porque 3 zagueiros é muito mais complexo e dá muito mais alternativas positivas, é claro, dá negativas também, mas tem muito mais alternativas positivas do que os 3 zagueiros implementados por Marquinhos Santos no jogo de hoje. Porque, para começar, quando a gente diz 3 zagueiros, a gente já pensa no 3-5-2, talvez um 3-4-3, tá? Porque os alas, eles vão encorpar esse meio campo, tá? Aumentando a quantidade de jogadores no meio campo para poder ficar bem equilibrado, bem espalhado no campo. E Marquinhos Santos entrou numa formação hoje com 3 zagueiros, mas nunca foi 3-5-2, 3-4-3. Na verdade, era um 5-2-3. Ou um 5-3-2, se você considerar Patrick Alain um meio-campista. Mas eu não consideraria, tá? Porque na prática, Patrick Alain, em muitos momentos, acabou engrossando a primeira linha, a linha de ataque. Ele se infiltrou dentro de Hélio Borges e Vinícius, que faziam os 2 lados, e acabou sendo esse terceiro jogador no ataque, ocupando um espaço ali que muita gente chama de falso 9. Você via mais ele ali entre os atacantes do que, de fato, sendo um meio-campista. E nessa formação, Cláudio, de 5-2-3, eu não lembro de ver ninguém jogando dessa forma. Porque, em tese, não faz muito sentido. Porque você vai ter uma linha de... Essa formação é se defendendo, tá? Mas como o Náutico se defendeu quase todo o primeiro tempo, acaba sendo a formação que o Náutico acabou jogando por boa parte desse primeiro tempo. 5 jogando em linha na defesa, os 2 volantes e esses 3 na frente. Não faz muito sentido por quê? Porque na prática, vamos ver o que aconteceu. O Náutico tem uma primeira linha que vai dar o combate na saída do bola do time adversário, no caso hoje, o time do Itabaiana, com Vinícius, Hélio Borges e o Patrick Alain. Eles vão, no máximo, atrapalhar. Não vai ser uma pegada muito grande. Então, muitas vezes, o time adversário, hoje o Itabaiana, vai conseguir passar dessa primeira linha de três marcadores, digamos assim. E quando chega na segunda linha, é muito favorável ao adversário. Porque você só tem 2 volantes para cobrir um espaço muito grande. Porque a sua última linha de zagueiros, de defensores, está muito dentro da área.
E é 5 em linha de forma muito estática, sabe? Você vai ver lá o Marcos Ítalo jogando ao lado do Felipe, que era o zagueiro que jogava pelo lado direito. Você vai ver o Luiz Paulo ao lado do Carlinhos, que era o zagueiro jogando pelo lado esquerdo, com o Ryan centralizado jogando na sobra. E o bônus que isso poderia dar, já que quase não tem ônus, quase não tem coisas positivas vindo disso, o que poderia ser uma coisa positiva seria o fato do time se resguardar mais. De o time não dar chances para o adversário. Só que esse encaixe acabava não acontecendo, Cláudio, muito porque é o seguinte, essa formação, ela geralmente é usada quando o outro time ele tem uma capacidade de criação muito grande. Times de Série A, um Bahia na Fonte Nova, um Internacional, em qualquer lugar que seja, um Flamengo, sabe? Um Sport na Ilha do Retiro, pela capacidade de qualidade técnica que tem hoje em dia, tá? O próprio Vitória no Barradão, tá? Aí você faz uma linha de 5, porque esse time vai fazer uma produção muito grande de jogadas criativas e você tenta ali minar um pouco essas chances de ataque do adversário. Mas não é o caso do Confiança, né? O Confiança ele vai fazer um jogo mais simples, tá? Ele vai procurar um escanteio, tá? Ele vai procurar uma falta perto da área. Ele vai tentar jogar a maior parte do tempo no campo defensivo do Náutico, no campo de ataque dele, para poder ir ganhando espaço e conseguir deixar essa bola perto do gol do Náutico. É o que dá para o time do Itabaiana fazer. E fora isso, essa linha de defesa do Náutico, ela era muito atrapalhada. Muito. Dava bote errado, tá? Posicionamento errado. Jogadores que até vinham jogando bem, como o Felipe, o zagueiro que jogou pelo lado direito da base do Náutico, que vinha jogando bem, jogando mal, tá? Porque é um posicionamento diferente de uma linha tradicional com 4 atrás, tendo que jogar um pouco mais pelo lado direito. Foi uma partida muito ruim, o Felipe. Ele vinha até ser sacado já no início do segundo tempo, tá? E os laterais, como eu disse, Cláudio, em nenhum momento eles avançam para poder dar corpo a esse meio campo do Náutico. Esse foi o primeiro tempo, sabe? Um chute no gol, que foi a jogada do gol, tá? Uma jogada que Patrick Alan lança Luiz Paulo. Luiz Paulo vai na linha de fundo e cruza, o Hélio Borges acaba fazendo um gol de cabeça. Mas essa jogada, ainda mais por ter sido a única jogada do primeiro tempo que o Náutico consegue uma finalização, mas mesmo assim, a natureza dela, com o Luiz Paulo fazendo essa ultrapassagem, ela é isolada. Ela é isolada. Não é porque o Náutico jogou com 3 zagueiros que deu uma capacidade de liberdade para Luiz Paulo, como lateral esquerdo, chegar à linha de fundo e fazer esse cruzamento. Isso não aconteceu em momento nenhum do primeiro tempo. Luiz Paulo sempre ficou grudado lá na linha de defesa. Essa jogada, repito, ela foi isolada. Foi o único lance do primeiro tempo do Náutico no primeiro tempo inteiro. Isso me assustou demais, tá? E estava na cara que esse placar era enganoso. Estava na cara que se o Náutico continuasse jogando dessa forma, a tendência é que o resultado ia acabar se revertendo. Isso vai depender muito da capacidade também do adversário. Né? O adversário tem que procurar, tem que encontrar maneiras de por onde chegar para poder criar jogadas, conseguir suas finalizações e poder chegar ao gol. Mas a impressão que dava era essa, que o Náutico ele era tão inapto em campo que se o adversário conseguisse fazer minimamente seu trabalho, ia acabar chegando ao empate, quem sabe a virada, e isso acaba acontecendo. Isso acontece de forma até rápida no segundo tempo. E é só depois da virada que o Marquinhos Santos ele resolve mexer para tentar mudar a forma que o Náutico vinha jogando. Então ele tira o Felipe, né, coloca o Marco Antônio, o que no primeiro momento deu um destravezinho assim no Náutico, que muitos torcedores acabaram classificando esse momento como o Náutico jogava bem, o Náutico era melhor em campo, porque esse foi logo depois do empate, né? E para poder acabar frustrando esse suposto momento do Náutico, o Náutico acaba levando o gol da virada, né? Uns 10, 12, 15 minutos depois. Mas ainda não era o suficiente. É bem verdade que destravou um pouco o time.
Você saiu dessa linha de 5 jogadores atrás e botou mais um meio-campista brigando no meio-campo. Aí sim é que você entra na fase de achar o time um pouco estéril, com pouca capacidade de criar. É aí que o Náutico chega a esse momento que já é um problema grave do Náutico durante o ano todo. Mas antes disso, ele estava até um passo anterior, sabe? Ele se colocou em campo de forma que não dava para entender a postura e a formação tática que o Náutico estava colocando em campo. E aí o time do Itabaiana acaba chegando ao segundo gol, como eu disse, frustrando esse momento de destrave do Náutico, mas eu não acho que tenha sido um bom momento do Náutico, que a gente não vai conseguir aqui apontar boas jogadas que o Náutico tenha, de fato, criado e oportunidades que o Náutico tenha perdido. Isso não aconteceu, tá? Foi só uma questão de entrar um pouco mais no jogo, tá? E aí, depois que o Itabaiana vira o jogo, aí vira um pouco de bagunça, tá? Vira um pouco de uma vontade de chegar ao gol de empate, mas sem saber muito por onde. Aí ele faz muitas mudanças, troca os dois laterais, tá? Tira o Marcos Hidro, tira o Luiz Paulo, aí coloca o Igor Fernandes, que é um lateral que, na verdade, tem característica defensiva, e ele colocou para atacar, e o Fernandes acaba sendo um jogador até participativo, na medida do possível. Recebeu um cruzamento que quase que chega de carrinho completando, conseguiu pegar um bom passe do Caio Vitor entre linhas e chutou ali para fora, perto da barra. Tentou, né? Mas não é um jogador que você coloca para poder desequilibrar na parte ofensiva, né? Aí ele colocou o Arnaldo lá pelo outro lado, como eu disse também, o Caio Vitor no meio campo, mas aí já era o Náutico indo mais na base do vou tentar aqui tentar fazer uma bafa para chegar ao gol do empate, do que algum tipo de organização, algum tipo de formação tática, né? Então o Náutico perde, Cláudio, para o Itabaiana. Era um jogo chave, era um jogo importantíssimo, tá? Porque se você olhar a tabela da Série C, é difícil você dizer quem é que vai disputar o rebaixamento, quem vai disputar o acesso na primeira rodada ou até antes dela. Mas quando você olha os times, são poucos jogos que você faz uma aposta que seja um jogo acessível fora de casa, sabe? Muito por causa também da questão da tradição do time da competição. O Itabaiana é um time que subiu agora da Série D, então você vai ver um Itabaiana aqui, talvez um Ituano, ninguém sabe como é que o Ituano vai, time de empresário, né? Ninguém sabe de fato como é que ele vai se posicionar para esse campeonato, então veja a dificuldade que você tem. O Floresta, talvez, sei, também é um time, é uma SAF, né? É difícil você conseguir prever alguma coisa, todo jogo fora de casa é difícil, mas o Itabaiana é um jogo ali que talvez você não tenha um jogo parecido com esse. E na prática, eu acho que isso se mostrou real, tá? O time do Itabaiana venceu o jogo com todos os méritos, uma vitória justíssima, tá? Justíssima do time do Itabaiana, mas é um time limitado. Limitado. O Náutico se esforçou muito para poder perder esse jogo. E outras características também do jogo que se mostra como oportunidade. O gramado, eu achei um gramado muito ok, muito digno para uma partida de Série C. Eu estou acostumado a ver gramados muito piores e o gramado era um bom gramado, tá? O próprio estádio também não lembrava muito de já ter visto jogo nesse estádio, mas achei um estádio muito favorável, na verdade, para um time visitante. As arquibancadas muito longe do gramado, tá? Mesmo as que ficam ali na altura das linhas laterais, é uma arquibancada alta, então o torcedor fica um pouco distante, e atrás dos gols é que fica muito distante mesmo. Os aflitos já fica muito distante, né, por causa daquela curva, mas o estádio de Itabaiana fica muito distante. A distância entre o gol e a arquibancada nas curvas é gigante. Então é um estádio aprazível para um jogo fora de casa. Eu achei até confortável. Eu gostei do estádio, achei um estádio muito simpático do estádio de Itabaiana. Deve ser confortável para assistir o jogo, mas também é um bom estádio para se jogar lá como visitante, sabe? Sem muita pressão. E o Náutico perdeu essa oportunidade, tá? Larga atrás no campeonato.
vai vir já fazer um jogo duríssimo contra o Botafogo da Paraíba. O Náutico não está com um retrospecto positivo contra o Botafogo nos últimos jogos. Tá? O Botafogo que ganhou de 3-0 de Confiança na estreia. E o Náutico já vai, diante desse jogo contra o Botafogo dos Aflitos, super pressionado. E, na verdade, uma decisão a ser tomada durante a semana, né? Sobre quem vai ser o comando técnico. Eu vou deixar essa discussão para daqui a pouco. Eu tenho certeza que você vai querer falar um pouco sobre isso. Watson, a gente fala de Marquinhos, mas ainda dentro do campo. A análise de Marquinhos na coletiva, para além da besteira que ele falou sobre a questão do tabu, né? Ele fala que a ideia era explorar os laterais, Luiz Paulo e Marcos Ítalo, por isso que ele fez uma linha de 5, da liberdade para os laterais, e ele mesmo diz que não funcionou. E aí, juntando com a tua análise de que só 2 no meio campo também não ia funcionar. Cabia uma mudança ainda no primeiro tempo, então, né? Porque, veja, se o meio campo não está funcionando e as laterais não estavam funcionando, assim, alguma coisa diferente poderia ter feito. Caio Vitor, tirar um zagueiro, porque você fica com 3 zagueiros e um está sendo inútil ali. E olha que com 3 zagueiros o Náutico ainda estava falhando, né? Cláudio, olha, essa análise de Marquinhos Santos, eu acho que em nenhum momento ele pensou em mudar alguma coisa no primeiro tempo. Ainda mais depois que fez o gol. Marquinhos Santos, ele, até pelas atitudes dele, ele me parece um treinador muito conformado, assim, sabe? Porque mesmo com o desempenho sendo horrível, a partir do momento que ele está vencendo, ele já encara isso como positivo e acredita que no segundo tempo as coisas, como mágica, vão se resolver e o time vai passar a se portar de uma maneira melhor em campo. Tenho certeza que na cabeça dele passou isso. Acho que passou longe dele tentar fazer alguma mudança. Ainda mais porque era o primeiro jogo e a primeira etapa do primeiro jogo após 30 dias treinando, né? Não vejo o Marquinhos Santos com a coragem, tá, de fazer algum tipo de mudança no intervalo. Na verdade, eu acho que ele teria vergonha de fazer isso, porque seria um atestado, mais do que a gente já viu, né, se fosse necessário, um atestado de que ele treinou durante 30 dias e assim que entrou em campo, o time minimamente conseguia se postar de maneira adequada no campo. Agora, isso é muito por causa dele, sabe? Isso é muito por causa dele. Como eu citei, essa forma de jogar com 3 zagueiros sendo um 5-2-3, desculpa, Marquinhos, mas aonde é que você viu isso ocorrendo ou isso dando certo? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Porque, veja só, Cláudio, dado o adversário, eu nunca jogaria com a linha de 5 estática, do jeito que o Náutico entrou hoje. Nunca. Eu acho que, na verdade, esse é o erro inicial. É a mãe de todos os erros. Começa daí. Mas, vamos considerar isso. Vamos deixar passar essa. O Náutico está jogando com a linha de 5 lá atrás. Eu não posso pegar o Patrick Alain e jogar o Patrick Alain para a primeira linha. Não posso. Era melhor que eu fizesse 2 linhas de 5 logo. Ou uma linha de 5, uma linha de 4 e deixava um atacante isolado. Deixava o Vinícius só ali com radar na bola. Muitos times jogam flutuando, né? De um lado para o outro. Flutuando para um lado do outro. Trazia o Patrick Alain e o Hélio Borges para engrossar essa linha com os 2 volantes. Fazia um 5-4-1 e defendendo. Isso faz algum sentido, porque eu já vi times atuando dessa forma. É comum você ver isso. O que eu nunca vi é um 5-2-3. Pegue em qualquer momento do Náutico no primeiro tempo, que você vai ver uma linha de 5, os 2 volantes e os 3 na frente. Ele tirou esse jogador que é o meio-campista, tudo bem que é o meio-campista ofensivo, mas é o meio-campista, que é o Patrick Alain, e jogou o Patrick Alain para poder engrossar a linha de ataque. E o resultado disso, um dos sintomas disso, foi o péssimo jogo dos 2 volantes. Citado por muita gente, eu vi muita gente falando. A partida do Aldemir foi horrível. A partida de Wenderson foi horrível. Foi. A Aldemir eu acho que é um pouco mais grave, porque até demonstra um problema ali de preparo. O Aldemir estava mais avançado que o Wenderson, muitas vezes. Mas até a inversão dessa função atrapalhou. E eu não quero aqui tirar individualmente a partida ruim de Aldemir. Foi muito ruim.
repito, tem a questão física. Eu acho que ele não é a primeira vez que ele demonstra isso, tá? Tem um problema ali, ele não parece estar em forma. Ou pelo menos a entrega dele é insuficiente em campo. Mas eu acho que antes disso, tá? A discussão teria como você render jogando esses dois jogadores ali no fogo, sozinho no meio campo do Náutico? Eu até digo que pegar os dois puta volantes e colocar nessa formação de 5-2-3, eles não vão render. De Casimiro e Toni Kroos, ou Casimiro e Modric, a 94, Mauro Silva e Mazinho. Você botar Mauro Silva e Mazinho como a dupla de volante do Náutico, num esquema de 5-2-3, do jeito que o Náutico jogou hoje no primeiro tempo, eles não vão render. Não vão render, ainda mais porque essa primeira linha feita pelo Hélio Borges, Vinícius e Patrick Alan, quando eles eram vencidos, eles não colaboravam muito na marcação com esses dois. Então, esses dois jogadores, assim, eles estavam hoje sacrificados ao máximo. Marquinhos Santos, assim, ferrou com esses caras, pô. Aí você soma isso a uma constatação de um mau preparo físico do Aldemir, e os dois não estão numa tarde feliz, num tarde feliz, e aí a gente tem esse rendimento pífio. Atos, tu demitiria Marquinhos ou ainda esperaria? O Náutico joga sábado contra o Botafogo da Paraíba, que fez um bom jogo, né? Contra o Confiança e goleou, né? 3-0. Eu demitiria, Cláudio, porque demitiria não só ele, como todo o departamento de futebol do Náutico, tá? Ou pelo menos os cabeças do departamento de futebol. Quem tem influência nas decisões do ano no Náutico? Ah, fulano Montemor tem influência direta? Isso quem tem que saber é o presidente, né? Eu também botava para fora. Ah, esse aqui ficou só num apoio, tal, numa parte mais burocrática, tal, aí tudo bem. Mas se teve influência direta, pelo menos o treinador e o vice-presidente de futebol, a gente sabe que são os dois chefes do departamento de futebol do Náutico. Então, pelo menos esses dois. E eu tiraria por um motivo, Cláudio. O trabalho, e eu disse isso depois do jogo do Retrô, tá? O trabalho já dá margem para uma demissão. Ponto. Mas, durante alguns momentos, dava margem, mas tinha como você manter ele no cargo. Agora, eu acho que chega um cenário novo. Porque não é o time não render. Não é o resultado. Não é a falta de criação, muito citado durante o ano inteiro sobre o trabalho de Marquinhos. É ele ter feito algo que não faz sentido no mundo do futebol. É muito mais grave. Muito mais grave. A forma que o Náutico se comportou hoje no primeiro tempo, você não vai encontrar um espelho disso em lugar nenhum sendo praticado hoje em dia. Você não vai encontrar. Então, muito por isso, eu faço a conclusão de que quem coloca isso em campo é porque você não tem mais o fio da meada do seu trabalho. Você não tem o ponto de partida. Inclusive, foi a tua pergunta inicial. Se algo se aproveita. Como é que você vai aproveitar de algo que o futebol não pratica? O futebol mundial não coloca isso em campo. Ninguém faz 5-2-3. Isso não é ponto de partida de nada. Então, muito por isso, eu acho que o trabalho de Marquinhos Santos está completamente encerrado. Tem nada que eu possa dizer, isso aqui vai ter uma sequência. Ele tem uma ideia, é só dar seguimento a isso. O fato dele ter treinado toda essa intertemporada com 3 zagueiros já é um desespero dele. Já é um pedido de socorro. De ter tentado outras tantas alternativas e ter desaguado nessa. Foi esse o presente como alternativa que ele está entregando para o Náutico. Um esquema com 3 zagueiros que joga com a linha de 5 atrás, estático, e finalizando no 5-2-3, deixando 2 volantes
para cobrir o meio campo inteiro. E aí, trazendo um pouco de informação, né? O que eu apurei é de que hoje não tem chance de Marquinhos ser demitido. Há uma ideia no departamento de futebol de que ele deve ir para o jogo sábado, inclusive com pessoas próximas ao presidente falando a mesma coisa. Mas há uma pressão também. E há uma pressão dentro da própria diretoria de pessoas, não diretoria de futebol, outros diretores, de que Bruno Becker deve demitir Marquinhos Santos, passar por cima do departamento de futebol. Não acredito que isso vai bom tu acontecer. falar isso, Cláudio. É bom tu falar isso, porque às vezes a gente esquece. Como até o presidente hoje em dia ele está muito envolvido no futebol, a gente esquece que, na verdade, é uma decisão que pode ser tomada pelo vice-presidente de futebol. Ele é o chefe do departamento. Ele pode tomar essa decisão. Na verdade, seria uma oportunidade de fazer alguma coisa positiva, tá? Ele se antecipar o presidente. E se eu fosse ele, eu demitia sem comunicar o presidente. É até melhor. Porque vai que o presidente diz, não vou atender o seu pedido, não. Chegar para Marquinhos Santos está fora do Náutico. Chegava para o presidente depois e dizia, eu demiti o treinador, tá? E estou colocando meu cargo à disposição. Esse era o correto a se fazer. Porque ele tem autonomia de demitir. Também, se não tiver autonomia de demitir, eu não sei o que ele está fazendo lá. Porque não faz nenhum sentido você ser chefe de departamento e não ter autonomia de demitir o treinador. E o presidente está lá, né? Então essa decisão pode ser tomada, né? Assim, pode ser que as coisas mudem, né? Pode ser que amanhã convença o presidente a mudar. Ou convença um vice-presidente de futebol a mudar. Mas hoje. Falta de convicção, Cláudio. Porque eu tenho certeza que não, a vontade de decidir não existe ali, sabe? Eu tenho certeza que fica tentando compartilhar os pensamentos para poder que a decisão venha de forma natural, venha sozinha. Acho que o vice-presidente do Náutico de futebol, Eduardo Granja, deve chegar para Bruno Beck e dizer, mas rapaz, e aí, Marquinhos, né? Rapaz, Marquinhos. Aí fica aquela, tal, não sei o quê. Para ver se alguém faz. Eita, a gente podia pensar em demitir. Aí o outro, opa! Eu estava pensando nisso também. É tipo assim, sabe? É como se uma conversa informal alguém tomasse a coragem de colocar um ponto de demissão, o outro embarcasse na ideia em conjunto, com todos eles meio que se escorando um no outro, tem a decisão tomada de demissão. Eu queria ver, no cargo de vice-presidente de futebol do Náutico, alguém mais firme, alguém que conversasse mais com as suas convicções do que com o presidente nessa situação. Ou do que com qualquer outra pessoa. Decida você. Acesse as suas convicções, as suas ideias de futebol, o que você viu do jogo, o que você vem vendo do trabalho. Tente projetar isso para o futuro próximo do Náutico, na Série C, e tome você a decisão. Mas é difícil acreditar que isso possa acontecer com o Eduardo Granja. Eu acho que é muito isso, que além do desempenho ruim, é questão de perspectiva. Veja, na gestão de Diógenes e Edno, Edno dava toda essa liberdade para Diógenes, mas em alguns momentos, quando Diógenes dizia não vou demitir, Edno passava por cima e tomava decisão. Mas 90% das decisões era de Diógenes, que era o vice-presidente de futebol. Você notou, Cláudio, que eu me lembro que tu citasse isso pela primeira vez, foi na queda de Alan Al. Mas tu já percebesse que parece que isso é como se fosse o padrão, é a única alternativa? É essa do presidente passar por cima e tomar a decisão. Caramba, nunca tem a decisão vinda do futebol. Nunca tem. A gente acompanha bastidores. E o que Cláudio está falando é a realidade. Eu acho que todas as demissões de treinador do Náutico foi tomada pelo presidente. Isso não pode ser um padrão, pô. Isso tem que ser uma coisa que aconteça uma vez pedida. O futebol não tomou decisão, o presidente vai lá e toma. No Náutico parece que não existe uma voz decisória dentro do departamento de futebol que fica aguardando. Vamos ficar aí, vamos ver no que dá.
Se o presidente passar por cima da gente e demitir, demitiu. Se não, vamos continuar do jeito que está. Não pode ser assim. Não tem como dar certo sendo assim. E eu sou seu presidente. Eu tô no. Veja, vai ter uma. Está tendo uma viagem longa aí, Itabaiana, Recife, de 10, 12 horas de ônibus. Eu venho conversando, é foda que no ônibus está o próprio treinador lá, né? Mas deve ter uma conversa ali no vestiário. E aí eu pego o vice-presidente de futebol e falo, Granja, e Fábio Lins, que é o outro diretor, Edgar Montemor, que é o executivo, não sei se todos estão lá, mas quem estiver lá, e aí uma conversa também no WhatsApp, qual é a perspectiva com o Marquinhos Santos? Vocês acreditam que eu tenho minha convicção, para mim é para demitir, eu sou presidente, eu tenho minha convicção para demitir. Granja, me explique aqui por que, qual a perspectiva aqui do trabalho de Marquinhos? Depois de 20 dias, depois de um mês, 2 meses de pré-temporada, mais 20 dias de intertemporada, tem alguma perspectiva? Fábio, Montemor, qual é a perspectiva? Há uma boa perspectiva? Se eles me disserem que eles têm perspectiva que com o Marquinhos vai subir, eu tiraria todo mundo. Aí eu tiraria todo mundo. Eu teria que ser radical. Porque eu acho que o 13 de abril não permite mais uma perspectiva de vai melhorar. Vai melhorar quando? Se teve 2 meses de pré-temporada, mais um mês de intertemporada, porque teve 10 dias para o jogo do Vitória, depois mais 20 agora. E quando é que vai isso acontecer? Porque contratar não vai poder mais. Só em junho agora. Então, qual é a perspectiva de melhora? Não tem, pô. Isso é uma maneira. Eu posso dizer como eu faria? Detona. Pronto. Ato presidente, tá? Então, obviamente que ato presidente não seria algo tradicional, né? Ato presidente seria o seguinte: vai parar no posto uma hora, não vai? Esse ônibus vai parar no posto, não vai? Tenho certeza que Marquinhos Santos, ou para tomar um café, ou para ir no banheiro, ele vai descer do ônibus. Quando ele descer do ônibus, que ele dobrar assim, entrando lá na loja de conveniência, acelera, segue viagem. Deixava ele lá, meu amigo. Tá resolvido o problema. E se tiver 2, 3 jogadores que tenham descido com ele, fica junto. Não, aí fica junto também. Duvido muito que tenha 3 jogadores que a gente dependa deles. E na próxima parada fazer a mesma coisa com o Granja. Pronto, tá resolvido. Quem ficou, ficou, amigo. Quem tinha perdão para volta, não. Se Samuel tivesse ido para a viagem, não tivesse ido para o Criciúma, tivesse ido para a viagem, se tivesse descido, se atabacado com o Marquinhos, teria ficado junto também. Pronto. Era menos opção. É isso. Vamos esperar aí o que é que vai ter durante a semana. Como eu disse, né? Hoje, domingo à noite, não há nenhuma sinalização de queda, né? Mas muita coisa pode mudar no futebol. Inclusive a própria saída do departamento. Assim, só para deixar claro agora, como informação mesmo, assim, para a audiência, para o torcedor do Náutico, é porque muito se espera uma resposta logo que acaba o jogo. Gente, não é questão de que não vai cair. Se perguntar, eu acho que não vai cair mesmo, não, tá? Mas não é isso, é porque nesse período, nesse momento pós-jogo, não teria como ter decisão nenhuma. Eles só estão vindo para Recife, só. Só estão vindo para Recife. Eles não iam demitir o cara lá no vestiário, não. Não ia ter chance nenhuma disso acontecer. Demissão em vestiário, nos aflitos, eu tô calado. Mas lá em Itabaiana, com uma viagem de 8, 10 horas, né, Cláudio? Mas eu acho, veja, pelo que eu soube, não estão nem pensando por enquanto. Pelo menos não as pessoas do futebol. Não sei se o presidente está internamente pensando e cogitando, mas no futebol, as pessoas que eu ouvi disseram, ninguém fala aqui não. Mas. Agora, Cláudio, vê só, as pessoas do futebol do Náutico, tu acha que eles têm capacidade de fazer a leitura da forma que o Náutico jogou hoje? Eles só acham que o Náutico abriu 1-0, deu azar e levou virada, porra. Assim, desculpa falar, velho, mas são incapazes, pô. Se eu, diretor de futebol do Náutico, quando eu vejo aquela linha de 5, meu Deus do céu, cara. Se eu visse um zagueiro feito Ryan, que já não é um bom zagueiro, e perdido, sem função, porque ele estava sem função. E o Náutico meio campo com 2 jogadores. Meu irmão, eu arrumava um jeito de me comunicar direto com o treinador. Pega o telefone, o walkie-talkie, qualquer coisinha. O meu patrão... Descia naquele alambrado. Tá vendo aquele alambrado ali atrás? No meu campo deve ter um ali. Descia e ficava dando grito. Eu deixei a muleta ali no banco de reserva. Pega a muleta e vem aqui. Por que tu tá com a linha de 5, hein?
Tu sabe que isso é o Itabaiana, né? Não é o Flamengo. Apesar das cores parecidas, não é o Bahia. Não é o Não Bahia. é, não é o Bahia. E tem Baiana no nome, né? E é um time de Sergipe. Meu irmão, por que tu tá com a linha de 5, porra? Ah, mas não sei. E por que tu deixasse a Auremir e o Enzo sozinho ali naquele meio campo, meu irmão? Chama bater calão pra ajudar esses caras, porra. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Meu irmão, perca o jogo que você tá fora. Eu acho que falta também um pouco mais de ameaça, pô. Eu acho que o ambiente de trabalho, Cláudio, ele é mais produtivo com ameaças. No futebol é. Dizer o seguinte, olha, se tu perder esse jogo, tu tá fora. Bicho. Você tá é uma ameaça direta. Grave e vá para a justiça do trabalho, dizer que ameaça você. Como é? Assédio moral. Vai ter que ser assim, meu amigo. Vai ter que ser assim. Assédio moral no futebol. Pelo amor de Deus, pô. O futebol criou assédio moral. Pô. Faz parte. Tá enraizado no futebol. Tem nem como se discutir assédio moral no futebol. O futebol só se trabalha com grito, pelo amor de Deus. Cara, porque é inadmissível o desempenho de Marquinhos Santos, pô. Eu não conseguiria, assim, dormir à noite, sabe? Eu não sei como Eduardo Granja consegue dormir à noite. Botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite sabendo do desempenho do treinador dele. É inconcebível isso para mim. E um alvirrubro, né? Se não houver o mínimo de incômodo, feito todos os alvirrubros estão agora, aí, meu amigo, é melhor largar. Vamos pular agora para os campinhos, né, para as análises individuais. Não sei se a gente tem muita coisa adicionando nas análises individuais, porque teve muita coisa ruim. Então, é o geral. Mas antes, mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando. O Setor Azul 16. Ele disse que tá triste, porque empatou com o Tombense em casa. Eu queria ter visto esse jogo. Tá no YouTube, ver se consigo assistir depois. Tô curioso para ver esse Tombense como é. E como foi o desempenho do Retrô também. Acho que é um bom jogo. Acho que foi 0x0. Se não me engano, foi 0x0. Foi isso mesmo, 0x0. 0x0 Retrô e Tombense. Acaba que todo jogo no mesmo horário é ruim demais, né? Para acompanhar. Eduardo Lira aqui está acompanhando também. O professor Sid Clay Alves mandou mensagem aqui. Disse que o resultado foi uma bosta, mas já vale pela resenha da gente. Vou dar um abraço pro professor Sid Clay. Está acompanhando. E teve um superchat aqui antes da gente ir pro campinho, que foi o de Tarcísio, né? Ele mandou aqui, fora Marquinhos Santos. Já que não assistiu o Timbucast, vou assistir o 45. Estamos fazendo quase um programa complementar. O Setor Azul está dizendo que Samuel Granada perdeu um gol feito. E o Retro perdeu um caminhão de gols. É isso. O Náutico nem um caminhão de gols conseguiu perder. A única chance que teve. Eu perdi um carro de mão de gol, uma pá de gol e não perdeu. É isso. Vamos lá começar as análises individuais com Muriel Atos. Não teve nenhuma falha no gol, né? Não lembro de nenhuma grande defesa, mas as bolas ali. Eu vi algumas críticas para Muriel. O primeiro gol é de uma felicidade da porra do atacante, tá? Eu acho que houve uma falha ali dos dois zagueiros do Náutico, tanto de Felipe quanto de Raia na jogada. Mas é de uma felicidade. Fica, nunca mais acerta um gol daquele. Nunca mais na vida ele acerta um gol daquele. Na hora, eu vi o gol de relance, sabe? Quando eu vi, o cara já tava finalizando. E depois. É porque a imagem travou, né? A imagem do nosso futebol para variar travou. A transmissão, um caso à parte. Aí eu fiquei imaginando assim mesmo, como é que foi? Como esse lance se deu o cara tá ali e fazer esse tipo de finalização? Eu fiquei curioso. Eu pensei que tinha sido um passo, por exemplo, dentro da própria área, tá? Quando eu vi da onde o cara lançou, assim, teve muita felicidade dos dois jogadores, tanto o que lançou e principalmente o que finalizou, tá? Mas, de qualquer maneira, o zagueiro ele tem que estar, pelo menos, mais próximo. Principalmente o Ryan, que é o zagueiro da sobra, que, na verdade, o zagueiro da sobra, ele tem que ver essa infiltração, pô. É a única se o zagueiro do seu lado falhou, a cobertura é sua, pô. É sua, ele tava em linha, basicamente, pô. Ele tem mais tempo de reação, ele tá de frente pro lance. Porque o zagueiro do lado direito, ele é como se fosse no ponto cego dele, sabe? Fica mais difícil. Mas o zagueiro central, cara, ele tem uma visão ampla do que está acontecendo. O que me pega é o tão distante que ele está, pô. Porque digamos que o atacante ele não tivesse a felicidade de pegar a bola de primeiro e fazer o gol. Digamos que ele tentasse dominar. Mesmo se ele tentasse dominar, o zagueiro do Náutico não ia conseguir dar um bom combate. De tão distante que estava.
E eu vi algumas pessoas dizendo que esse lance teria sido, o goleiro podia ter pego a bola e tal. Eu acho um lance muito difícil, velho. Muito difícil. O E o segundo segundo gol. gol, eu nem discuto. É, O segundo gol, se bota Muriel nas costas de Alisson Becker, não pegava aquela bola. É uma bola chata, assim, que dói muito tomar um gol como esse, porque a bola faz um arco, né? E você já sabe o que vai acontecer, mesmo antes de chegar lá no gol. E visualmente é muito ruim você tomar. É como se fosse um gol em câmera lenta. Mas não tem como pegar aquela bola, não, pô. Não dá para chegar ali, não. Dito isso, amarelo. Amarelo. Não é nenhuma grande defesa também, então fica justo ali o amarelo. Felipe Santana, o zagueiro que foi substituído. Veja, Felipe Santana erra no gol junto com o Ryan. Mas na hora que ele sai ali com 10 minutos do segundo tempo, eu tive a certeza disso. O Náutico vai tomar o segundo gol e vai ser falha de Ryan. Porque, por mais que o Felipe Santana tivesse mal, mas Ryan é uma temeridade continuar em campo. E só ele e Não, outro zagueiro. veja, Felipe Santana, antes do gol, ele já estava mal. Foi muito mal no meu tempo. Foi um dos piores em campo do meu tempo. Agora, ele estava mal em posicionamento, em saída de bola. E, para mim, era muita coisa do posicionamento dele, dessa série de 3 zagueiros, Cláudio. Se eu tenho a oportunidade de corrigir isso fazendo uma linha tradicional de 4, e ele é um jogador melhor do que o Ryan, é uma substituição óbvia. Se eu tenho que escolher para os zagueiros aí, eu escolho o Ryan. Ele escolheu o Felipe Santana. Não fez muito sentido, mas dentro de campo, assim, pela bola que jogou, é vermelho fácil. Assim. A partida do Felipe Santana foi muito ruim. Mas o Ryan, se brincar, foi até pior do que ele e é um jogador melhor que ele. Então, se você vai preterir entre um dos dois ali, pelo amor de Deus, né? Então já vai Ryan vermelho também, né? Que esse aí, meu Não, amigo. com certeza. Ryan, eu passei a semana falando isso, que Ryan tá vindo para esse jogo. Veja. Marquinhos arrumou um jeito de colocar Ryan, né? Porque ele gosta de Ryan e arrumou um jeito. Porque não é possível. E se você quer jogar com 3 zagueiros, joga com 3 zagueiros que não tenha Ryan entre os 3. E o Náutico tinha o João Maestro no banco. Não optou por isso. E tinha outras opções, como entrar com o Igor Pereira. O Igor Pereira pode fazer também o terceiro zagueiro, ou você não entrar com 3 zagueiros. Só não dá para manter Ryan em campo, tendo outras opções. E ele colocou hoje, e eu passei a semana falando que Ryan ia jogar por causa de uma certa tradição boboca que tem no futebol, que é preferência, né? Que o cara tá aqui já, o cara tá jogando. Então eu não vou pegar um recém-contratado e botar no lugar dele. Eu vou esperar ele falhar para poder fazer essa substituição óbvia. E foi exatamente o que aconteceu. O Ryan falhou nos 2 gols. Aí sim, no próximo jogo a gente não vai ver mais Ryan em campo. Marquinhos Santos, ele é tão. Eu ia falar uma palavra aqui, mas tentar procurar outra que não seja tão forte. Mas Ofensivo, né? ele recorre a essas coisas óbvias, sabe? De não ter coragem suficiente para poder tirar um jogador que é fraco e botar um jogador melhor em campo e você se ajudar, né? Porque fazendo isso, você ajuda até ao time render melhor, o time falhar menos e conseguir melhores resultados. Mas ele prefere seguir essa risca de, não, o cara estava aqui, em respeito a ele, vou deixar ele em campo. Tudo bem, tá lá, o cara falhou 2 vezes. Aí, na semana que vem, se ele tiver no comando do Náutico, ele vai lá e pode colocar o outro zagueiro e sacar a raia. E Carlinhos? Carlinhos, eu até gostei da partida dele em algum determinado momento do jogo. Na reta final, eu confesso que já não tava prestando muita atenção. Eu achei ok. Achei ok. Bem acima dos outros dois. Acaba o amarelo pra ele ali, né? Cabe amarelo, mas assim, eu preferia muito mais ver ele jogando numa situação de 2 zagueiros, tá? Ou que fosse 3 zagueiros, mas 3 zagueiros reais, pô. 3-5-2 reais, jogando com ala. E não jogando com laterais, pô. Ainda tem que aguentar. Marquinhos Santos falando na coletiva, na
Na verdade, aqui não é uma coletiva, né? É Só entrevista, né? uma entrevista, né? Na entrevista dizendo que, não, os laterais ficaram muito presos. Caramba, velho! É tu que é o treinador, porra! Tu tá do lado, por exemplo, no primeiro tempo ele tava do lado de Marcos Ítalo, pô. É só dizer, ô Marcos Ítalo, tu tá aqui, fica ali, porra. Não é possível, velho, que ele veja os laterais o tempo todo do lado dos zagueiros e ele não ordene para os caras não ficarem ali. Difícil. Vamos lá para a dupla de volantes aí. O Wenderson e a Auremir é vermelho, né? O Wenderson vai também com os dois Para mim, vermelhos. os dois. Para mim, os dois. Agora, os dois foram refém de Marquinhos Santos. Para mim, foi. Assim, jogaram muito mal, tá dito, tal. Mas, para mim, Marquinhos Santos ferrou com os dois. Tá no mudo, Cláudio. Coloquei no mudo sem querer aqui. Me incomodou também deixar o Wenderson mais na frente da defesa para Auremir ficar com mais liberdade. Primeiro que a Auremir é mais primeiro volante e tem uma boa série de bola. E o Wenderson ajuda muito mais no setor ofensivo para ajudar o Patrick Alano ficar sozinho mais na frente. Então, até essa inversão me incomodou muito também. Mas aí é a opção do treinador, né? Aí os caras foram vítimas do sistema aí, da formação do treinador. Marcos Ítalo. Vermelho, assim, os laterais, como um todo, deviam ser dois vermelhos. Mas eu daria um desconto para Luiz Paulo pela assistência. Querendo ou não, foi uma assistência de fato, tá? Não foi só um cruzamento. Ele bota a bola na cabeça do Hélio Borges. Eu acho que dá para dar um amarelo para ele, muito por causa disso. Mas Marcos Ítalo fica com vermelho. Luiz Paulo amarelo e Marcos Ítalo vermelho, né? E aí, na minha opinião, já vem mais 3 vítimas do sistema aí. Patrick Alan, Vinícius e Hélio Borges. Patrick Alan, coitado, jogou atacante, né? Não foi nem meia, basicamente. E ainda deu um belo passo para Luiz Paulo, né? Atacante. Agora, mas é aquela coisa, né? Assim, mesmo o Náutico não fazendo por onde e tal, em algum momento a bola chega e, cara, tem que culpabilizar também, sabe? Assim, eu sei que o Marquinhos Santos aí botou pra frente. O Marquinhos Santos fudeu todo mundo hoje aí nesse time do Náutico. Assim. Porque quando você não apresenta um esquema que faça sentido, é um absurdo. Mas eu acho que dentre os mais prejudicados, os jogadores de ataque, eu acho que é o que acaba sendo menos um pouco assim. É os que têm oportunidade de fazer alguma coisa independente do técnico, sabe? Eu não tô muito propenso a dar muito desconto para Patrick Alan por causa daquele passo para Luiz Paulo, não. Acho que tem que aparecer mais. Teve algumas faltas, sabe? Não sei, Vermelho? Não sei o que eu acho, mas pelo menos um laranja. Veja, eu não gostei da partida nem dele nem de Vinícius. Para mim, se for laranja os dois, também... Não, para Vinícius vermelho. Patrick Alan, a gente ainda cita o passo para... A gente cita o passo para Luiz Paulo. Vinícius nem isso. Agora no bode, pelo gol, dá para deixar o amarelo. Amarelo para Hélio Borges. Agora vamos para os jogadores que entraram no segundo tempo. A primeira substituição foi Marco Antônio no lugar de Felipe Santana. Veja, a temporada de Marco Antônio é ruim e ele não fez... não teve um grande destaque assim individualmente, dizer, Marco Antônio melhorou nisso. Mas eu acho que ele destravou o time, né? Não sei se tu acha que... Eu acho que pelo menos o time coletivamente, com ele, teve uma mais no meio campo, ele correu, apareceu pro jogo. Eu colocaria um amarelinho para ele. Ele teve uma pegada. Teve uma coisa que me irritou, mas eu não posso botar tanto a culpa nele. Que no lance do segundo gol, ele tá com o cara no radar, sabe? Só que, para mim, a falha começa com o Marcos Ítalo. Porque Marcos Ítalo, por ver Marco Antônio perseguindo esse jogador do Itabaiana, Marcos Ítalo vai se preocupar mais em engrossar a linha de defesa do que sair para dar um combate, sabe? Eu acho que foi uma falha de Marcos Ítalo, que deveria ter sido mais incisivo em sair para tentar encaixotar o jogador, aproveitando que o Marco Antônio estava perseguindo ele, do que recuar. Isso deu espaço para ele fazer o cruzamento, sabe? Cruzamento livre. Mas também é treinador, tá? Eu
desconfio que o Marcos Vitor se comportar daquela maneira ali. É muito treinador, assim, parece algo vindo do treinador. De dizer o seguinte, olha, quando estiver nessas situações, se preocupe mais em manter a organização tática da última linha ali do que em dar um combate, sabe? Mas acontece que o cara acabou tendo muito espaço, fez o cruzamento, um cruzamento até... Não é aquele cruzamento lá na linha de fundo, é aquele cruzamento ali meio que da intermediária, né? Sem chegar bem na linha de fundo, mas foi muito feliz no cruzamento e o cara mais feliz ainda na cabeçada. O Atos, veja a diferença que é ter um treinador que visualiza, que consegue fazer substituições na hora certa, que consegue observar, ter leitura de jogo. Alan, no caso aqui, não é nosso treinador, mas é nosso diretor. Ele viu que só tem vermelhinho ali, já trocou o melhor em campo, o pior em campo, botou um retângulo. A gente nem falou nada. O cara já observou, já teve leitura. Acabou-se, é isso. Vai se salvar ninguém, não. O treinador é isso, pô. O treinador tem que identificar isso no meio do jogo, pô. O Marquinhos não identificou. Mas o Marco Antônio pode ser o amarelo. Amarelo, né, para Marco Antônio. Outro amarelo que eu deixaria também é Caio Vitor, tá? Teve aquela jogada meio constrangedora dele. Eu gostei daquela jogada. Eu tava tendo um ápice de raiva naquele momento. A pressão subindo. A pressão batendo 20 por 15. Naquele momento eu dei uma risada. Até disso eu gostei de Caio Vitor, quando ele tropeça na bola. Eu gostei de uma enfiada que ele deu para Igor Fernandes. Ele deu uma boa infiltração, que é algo raro no Náutico. Algo raro. Inclusive, quando a gente faz todas as críticas pelo time não criar, é esse tipo de bola que falta. E ele ali, tentando, procurando espaço, ele conseguiu uma brecha ali de colocar o Igor Fernandes dentro da última linha. O Igor Fernandes entra dentro da área, finaliza para fora. Mas foi uma jogada assim que eu gostei porque é algo raro no time do Náutico. Eu acho, inclusive, não que Marco Antônio tenha ido mal, a gente até elogiou, mas eu acho que ele poderia ter sido a primeira opção. Na hora que tira Felipe, que era para ter saído do Ryan, entrava ele, porque eu acho que ele daria muito mais uma força ofensiva que o Náutico estava precisando. O Marco Antônio é um volante. O Caio Vitor pode fazer a função do volante, mas tem mais chegada ofensiva, né? Esse passe que ele dá, Marco Antônio não daria. Marco Antônio não é esse jogador de passe. Eu faria duas mudanças, tá, Cláudio? Eu tiraria o Patrick Alain. Eu tiraria o Patrick Alain e tiraria o Ryan. Entraria com o Marco Antônio e com o Caio Vitor. Poderia ter sido aí mais efetivo. E aí tiveram duas mudanças de laterais que, assim, Marquinhos até explicou, disse que Marcos Ítalo estava sentindo a coxa, Luiz Paulo cansou, pô, os caras passaram 20 dias. Mas enfim. E aí ele explica, ele faz as duas substituições dos dois laterais, entra Arnaldo e Igor Fernandes, e aí tá muito claro, né, Atos? Quem é vermelho e quem até pode se salvar para não ter vermelho, né? Arnaldo para mim foi peça nula. Mezenga também, né? Mezenga entrou no estilo Mezenga 2025, né? Pode colocar vermelho aí em Arnaldo Mezenga e dar um desconto para o Igor Fernandes. Dá um amarelo aí para ele, aí um desconto. Igor amarelo, né? E os outros dois vermelhos, né? Os outros dois vermelhos. Até me surpreendeu o Igor Fernandes ser mais ofensivo e o Náutico... Mas é aquilo ali também. O Náutico é um time que pende muito pelo lado esquerdo por causa de Vinícius, né? Então acabou que deu essa... Igor Fernandes teve que atacar, né? Tinha que chegar junto. E aí o professor Marquinhos Santos. Isso daí não tem nem o que discutir, né? É vermelho sangue. Mano. Vermelho demissão, né? Era pra ser vermelho demissão agora. Vermelho demissão. É difícil. Minha família veio em peso, viu, Cláudio? O cheque aí, meu amigo, só tem Lira. É mesmo. Quem não Eduardo sabe, Lira, Reinaldo Lira. É Atos Rio do Léo Lira. Aí no chat tem aqui uma sequência: Ezequias Lira, Reinaldo Lira, Eduardo Lira. Faltou só Raquel Lira, a prima. Essa daí tá brigada com a família. Gostamos dela, não. Reinaldo perguntou se tá na hora de ativar o protocolo, Atos. Eu já teria apertado esse botão já. Protocolo, Papai L dos Anjos. E é um botão único, tá? Teve uma pessoa que é muito influente lá no Náutico e tal, que me ligou agora há pouco, antes de entrar na live, e eu disse pra ele, veja, só tem dos Anjos, tá?
Não tem uma outra opção. Se for para inventar, velho, deixa Dudu Caprichado tá não, sei lá, Thiago, porque vai ser mais do mesmo. Se for para botar um treinador de mercado, bota o Suede Lima. Pronto. Faz uma aposta. O João Guilherme chegou aqui perguntando se não tem nenhuma informação de demissão de Marquinhos. Agora tu vê, Cláudio. Suede Lima faz o time do Maguari jogar. Eu duvido muito. Aí eu tenho que ouvir que o elenco do Náutico é ruim, por isso que perdeu pro Itabaiana. Porra, do Itabaiana é o quê? É bom, é? Não dá, pô. Não dá pra pegar essa muleta de que o elenco é ruim. Não sei que o elenco é bom, não, mas treinador faz time jogar também, pô. Suede fez o Maguari jogar. Tarcísio Xavier tá aqui no chat. Tarcísio Xavier que sabe participar de transmissões. Ele mandou mensagem na transmissão hoje. Recebeu um abraço. Pro pai dele, acho que pra irmã também. Tal. É assim que se comporta numa live. É assim que você participa da transmissão. Porque teve um torcedor do Náutico de nome Milton Neto que hoje fez uma participação assim. Foi a pior participação da triste, infame história das piores participações. Pelo amor de Deus, o cara mandou mensagem para poder lembrar que o Roberto Cavalo tinha sido treinador do Náutico na Batalha dos Aflitos. Meu irmão, e todo mundo na transmissão sabia, pô. Os caras só não queriam falar, porque a audiência 99% era do Náutico, pô. Os caras não queriam falar. Nem o torcedor do esporte, raciado com o torcedor do Santa Cruz, fazendo DNA ali com os dois. Nem esse mutante nascido dos dois teria tanto ódio no coração para poder lembrar de fazer essa maldade com o torcedor que estava assistindo o jogo, vendo o Náutico perdendo. E o torcedor do Náutico foi lá fazer isso. Puta que pariu. Foi demais. O Tarcísio até falou, né? O que foi pior hoje? As falhas na transmissão, o meio campo do Náutico, ou o que foi. É uma pergunta, né? Ou a transmissão cair, mas o locutor continua vendo o lance depois fica no delay. Meu amigo, além disso, tinha hora que a narração estava na frente da imagem. Algumas vezes, Rob Porto estava narrando, teve um chute de Auremi que a imagem estava rolando. Lá vai Auremi, chutou, a Auremi ainda estava dominando a bola, ajeitando ali para fora. Porra, o próprio gol deu para escutar a torcida vibrando antes do gol acontecer. Foi difícil. Mandar um abraço aí para Tarcísio Xavier. Eu acho que ele falou que o pior, ele perguntou se o pior foi a falha na transmissão, o locutor vendo o lance sem replay e o meu campo ainda. Marquinhos ainda conseguiu ser pior do que isso tudo. Não, para mim o pior foi a lembrança de Milton Neto, de Roberto Cavalo na batalha. Não teve nada pior que isso. Nada. Eu tô revoltado até agora. Eu já vi que ele me respondeu lá no Twitter. Foi. Ele me respondeu lá, não tem perdão não, velho. Isso aí... Meu irmão, a única coisa que eu queria era acabar meu domingo, perder meu joguinho, fazer o Timbucast, vir fazer o 45, sem lembrar de Batalha dos Aflitos. Meu irmão, é a única coisa que eu tinha esse direito. Eu tinha esse direito. Mas não. Vieram falar de Batalha dos Aflitos. Roberto Cavalo. Foi um combo de merda da porra mesmo. É inacreditável. É isso. E o pior em campo, Atos? É o amigo de Marquinhos Santos. De Marquinhos, né? Ryan, né? É. Não tem a mínima condição. Tarcísio até perguntou se três zagueiros, o esquema com três zagueiros tem atrapalhado a evolução ofensiva do Náutico, é necessário mesmo ter para tentar proteger a defesa. Eu não sei se é a opinião de Atos, mas assim, eu nem acho que o problema seja com três zagueiros, o Náutico conseguiu atacar o Vitória. Atacar muito mais do que atacou hoje. O Vitória. Eu acho que é treinamento mesmo. Dá para você conseguir. Agora, com dois no meio campo também, não vai ter como. É isso. Assim, meu irmão, três zagueiros. A Itália já jogou tanto com três zagueiros. Muricy, porra. Sim, imagina se Muricy vê esse jogo, porra. Muricy já tinha saúde debilitada. Muricy vai embora, porra. Ele parte dessa para melhor se ele ver esse jogo, porra. Porque Muricy foi tricampeão brasileiro jogando com três zagueiros. Agora, eram três zagueiros que você tinha alas, pô. Quem não lembra? Jorge Wagner era um ala do São Paulo, viu? Jorge Wagner, pô. Um jogador que tem característica de ser um meio-campista. Acho que até em vários momentos a carreira foi meio-campista. No São Paulo de Muricy, ele era um ala, pô. Então você tem que jogar com alas. O Náutico jogou com três zagueiros e dois laterais. E lateral, meu amigo. Daquele ali que não sai da linha do zagueiro. Aí não dá. É isso. Acho que podemos encerrar, né, Atos? Ryan pior em campo.
um festival de vermelhos. Acho que não tem mais nada para adicionar aí, não, né? Aguardar essa semana, né? E torcer. Espero que amanhã Marquinhos Santos caia. Se tiver, aí a gente vai ter uma. Provavelmente no raio-x, né? Na live de segunda, a gente pode ter. Ou uma live especial só para isso. Para que as coisas avancem aí já com um substituto. Que eu também concordo com o Atos. Talvez. Não vai ter outro nome. Não vai ter outro nome. Menos alisando sendo caro, vai ter que ser ele. A não ser que ele se empregue daqui para sair Marquinhos. Não sendo, vai ser ele a força total do Náutico. Que é o que a gente tem de informação. Caindo Marquinhos, é ele o nome favorito. Agora, o problema é Marquinhos cair, né? O problema é a diretoria demitir. Mas vamos ver.